daremos início agora ao painel Transição Energética no Brasil. Como moderadora, convidamos Ana Sanches, CEO da Anglo América do Brasil e presidente do Conselho Diretor do IBRAM. Convidamos também para o painel Elbia Ganum, presidente da ABEólica, Associação Brasileira de Energia Eólica. Também convidamos ao palco para compor o painel Fernanda Delgado, diretora executiva da ABIV, Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde. Convidamos Renata Isfer, presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás. Concluindo a composição do painel, convidamos Roberta Mota Cox, diretora Brasil da Global Wind Energy Council, a GWEC. Passamos agora a palavra a Ana Sanches e pedimos que dê início ao painel. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui presente. Que honra começarmos aí mais essa edição do Expo IBRAM com um tema tão relevante, transição energética no Brasil, e um painel composto por mulheres. Então, um prazer enorme estar aqui dividindo esse painel com vocês. E eu queria começar dando a oportunidade para cada uma das nossas convidadas se apresentarem. Por favor, Roberta, gostaria de começar? Obrigada, Ana. Primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui. A Expo IBRAM é realmente impressionante, né? Meu nome é Roberta Cox, eu sou diretora de políticas do Conselho Global de Energia Eólica, representante do Brasil. O GWEC é um conselho global de energia eólica com atuação em mais de 150 países, com mais de 1.500 associados, e a gente tem um grande interesse no mercado brasileiro e um grande interesse na transição energética e na associação com mineração. Muito obrigada, Roberta. Renata? Bom, eu sou Renata Isser, sou presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás, que trata do biogás e do biometano, um dos grandes potenciais de biocombustíveis que o Brasil tem e que hoje ainda está subaproveitado e tem uma grande oportunidade, principalmente na descarbonização de frota, dentre outros usos que ele pode ter. E já tive meu histórico de Ministério de Minas e Energia, estou vendo meu amigo Mauro ali, hoje diretor-geral da ANM, a Maria José. Muito feliz de tê-los, meus ex-colegas, sou secretária de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e também consultora jurídica na PASS, então é um prazer estar voltando aqui para falar com o pessoal de mineração, que eu só falava na época do jurídico. Que bom. Obrigada, Renata. Elbia, por favor. Oi. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Ana. Eu sou Elbia Ganum, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, Onshore, Offshore e Novas Tecnologias, e sou também vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica. Estou feliz de estar aqui no meu estado, embora não seja minha cidade, até porque nosso estado é quase um país, né? Feliz de estar aqui em Minas Gerais e também de participar deste evento tão relevante. Nós sabemos que mineração é um dos pilares da economia de baixo carbono, temos muito interesse nesse mercado de mineração para fornecer energia limpa, renovável e competitiva, e vai ser um prazer discutir a temática de transição energética aqui. Obrigada. Obrigada, Elbia. Fernanda. Obrigada, Ana. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. No meu nome, em nome da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, é um prazer
dividir esse palco com essas mulheres espetaculares. A Ana, que eu conheci hoje, é um prazer. A Roberta, a Renata e a Elbia já são velhas conhecidas, não pode falar, né? Ninguém é velha aqui, né? Mas Novas velhas conhecidas. Novas velhas conhecidas. Ou velhas novas. Eu sou Fernanda Delgado, CEO da ABIV. Aqui é um lugar muito comum e muito querido para mim. Eu trabalhei na Vale muitos anos, antes de ir para o setor de óleo e gás. Então, a mineração é um setor muito querido, onde eu aprendi a trabalhar quando muito jovem. Não vou dizer quanto tempo, mas há muitos anos atrás. O hidrogênio faz parte, né? O hidrogênio está na moda, é o assunto mais sexy do momento. A gente vai descarbonizar e ajudar a descarbonizar os processos produtivos. É um pedaço da solução, junto com a energia eólica, junto com a energia solar. E estou muito contente com o convite, em nome de toda a associação, e é um prazer participar hoje aqui com vocês, Ana. Muito obrigada, Fernanda. Então é isso, pessoal. A gente começa agora a conversar um pouquinho aí com essas experts, né, no tema e todo o vínculo das suas respectivas aí, atividades com o que a gente faz na mineração. Não tem como a gente falar do futuro da mineração sem a gente pensar em transição energética, e não tem como pensar em transição energética sem estar andando de mãos dadas aí com a mineração. Então, nós compartilhamos desafios e o que a gente quer também compartilhar e oportunidades e soluções. E, com isso, eu vou começar a primeira pergunta para a Elbia. Falando um pouquinho aí agora de crescimento da energia eólica no Brasil. A gente sabe que tem um papel crucial na transição energética, obrigada. E a gente gostaria de saber quais são as principais oportunidades e desafios que você enxerga para a integração da energia eólica com o setor de mineração. E também como que a Abeólica enxerga a contribuição da energia eólica para a descarbonização da cadeia produtiva mineral. Obrigada, Ana, pela pergunta. E a energia eólica no Brasil ela é razoavelmente nova, porque nós estamos falando do desenvolvimento de uma indústria que começou há 20 anos, mas que pegou uma velocidade mais forte nos últimos 10 anos. A energia eólica é a segunda fonte de geração de grande porte do Brasil, quando nós estamos falando de matriz elétrica, de eletricidade. Hoje, 93% da eletricidade que chega para nós, tanto nas residências quanto na indústria, vem de fontes renováveis. Então, nesse aspecto, o Brasil está muito bem. Mas, quando nós pensamos na matriz energética como um todo, a gente tem um desafio importante quando falamos de descarbonização e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. No caso do Brasil, eu entendo muito mais como oportunidade do que desafio, porque o país tem uma quantidade muito grande de recursos renováveis para a produção de energia, tanto do ponto de vista da eletricidade, quanto do ponto de vista da molécula. Quando nós estamos falando de energias renováveis, pensando em matriz energética como um todo, nós temos uma potencialidade muito grande de fazer essa transformação energética, até mais do que uma transição, mas uma transformação, porque você acaba transformando a sua matriz. Uma matriz que é altamente renovável, mas que vai passar por modificações justamente por essa busca pela economia de baixo carbono. E quando nós pegamos um setor tão estratégico para a economia brasileira, como é o setor de mineração, nós percebemos que há uma relação muito forte. O primeiro fator é que este setor ele é intensivo em uso de energia. Energia, o custo da energia para esse setor é vital. Então, é muito importante trazer a questão da competitividade. E, nesse aspecto, a energia eólica é extremamente competitiva. É hoje a fonte de energia elétrica mais barata do país, junto com a energia solar. Então, do ponto de vista da competitividade, não temos dúvida. Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e social, também não temos dúvida. Do ponto de vista da oferta, nós temos uma quantidade muito grande de recursos eólicos, tanto onshore
que são os parques no chão, que a gente já tem no Brasil, na terra, quanto o offshore, que nós estamos trabalhando para desenvolver esse mercado. E nós teremos uma quantidade maior de energia disponível para fornecer para o setor de mineração. Outro fator importante para o setor de mineração, e é isso que a gente tem discutido bastante, é que este setor vai buscar, sim, a sua descarbonização, seja pela eletricidade, quando possível, seja pela molécula, quando desejável, e vai buscar uma energia competitiva, inclusive para fazer jus ao mercado internacional, às exigências do mercado internacional. Então, olhando para esse setor, a gente percebe um grande potencial e nós estamos aqui para trazer notícias boas, para dizer que temos, sim, muita energia vinda de eólica para fornecer para essa indústria. E, ao fazer isso, nós temos uma questão muito importante, que nós podemos contribuir fortemente para a industrialização brasileira, para a reindustrialização brasileira, ou talvez a neoindustrialização brasileira, a partir da mineração, da energia e da economia verde. Então, a gente tem um papel muito relevante, não dá para imaginar o futuro, os próximos dias, sem pensar nos 3 setores relevantes da economia global, que é bioeconomia, mineração e energia, e pensando em energia renovável. Obrigada, Elbe. Sem dúvida, os avanços que a gente vê aí na questão da energia eólica, eles são realmente visíveis, e o que a gente quer ver é cada vez mais atingindo outras oportunidades. E agora falando um pouquinho do hidrogênio. E passando para você, então, Fernanda. Elbe colocou, né, bem para a gente todo o panorama do status da contribuição da energia eólica e como isso está aí contribuindo para a mineração. Como que você vê a questão do desenvolvimento dos projetos de hidrogênio e o que você entende que hoje a gente tem aí das barreiras e onde estão as oportunidades? Obrigada, Ana. O hidrogênio é uma das soluções, né, como eu coloquei. A gente acabou de ter uma lei sancionada no início de agosto, que traz aí todo o marco legal para a gente começar essa indústria. Tem uma segunda lei complementar com os incentivos para as primeiras indústrias a saírem do papel, que deve ser sancionada aí nos próximos 15 dias. Então, o hidrogênio ele vem como uma solução para descarbonizar processos produtivos. Então, para além de matriz energética, né, a gente vem para trazer para baixo o conteúdo de carbono de processos produtivos, de produtos que precisam fazer parte da nova economia mundial. Essa neoindustrialização, que a Elbia colocou muito bem, vem para colocar o Brasil na economia do século XXI. Eu gosto de dizer que é uma nova ordem econômica mundial verde e que o Brasil tem que fazer parte. Eu tenho que trazer o conteúdo de carbono para baixo de processos produtivos, da mineração, da siderurgia, dos fertilizantes, da indústria química, da indústria de alimentos, do próprio petróleo, né? Você usa hidrogênio para dessulfurizar o petróleo, e você pode usar um hidrogênio verde sem emissões de gases de efeito estufa e fazer com que um petróleo seja menos intensivo em emissões de CO2. E com isso você mantém a longevidade do petróleo no mercado internacional, porque ele emite menos CO2 na sua produção do que outras correntes internacionais. Então, o Brasil ganha ao se inserir nessa agenda verde com processos competitivos mais adequados ao que vai ser o futuro. Então, o Brasil, com essa legislação, né, que foi aprovada, outra foi aprovada, a gente vai agora para a discussão da regulamentação, e tem outros regramentos que vão ser complementares, como o PATEM, a Lei de Transição Energética, as debêntures incentivadas, o próprio mercado de carbono, toda uma agenda verde que vai colocar o Brasil à disposição ou disposto a entrar nesse mercado, né, preparado. Então, a gente tem, como a Elbia falou, 90% do grid renovável, interligado, disponibilidade de terra, de água, sem questões geopolíticas relevantes, né? Isso é um fator muito importante de competitividade para o Brasil que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente tem uma série de vantagens competitivas. Falta colocar isso tudo para transformar em nota fiscal.
E aí você pega esses projetos e agora, com o marco legal, com o regulamento, a gente consegue transformar em projetos de hidrogênio reais. É lógico, vão ter uma série de desafios, né, Ana? A Elbia, que está desde o início da indústria eólica, eu venho do setor de óleo e gás, mais de 20 anos do setor de óleo e gás, você viu, a gente vê uma série de gargalos nas indústrias enquanto você monta uma indústria. Uma hora tem demanda, outra hora não tem demanda, você tem gargalos físicos, você tem questões de infraestrutura, você tem questões de preço, você tem questões logísticas. Por óbvio, toda indústria nascente tem uma série de desafios que eu acredito que vão ser suplantados à medida que você ganha escopo, escala e velocidade. Então, o hidrogênio começa de uma forma muito inteligente, com um regramento em que houve uma oitiva muito grande do governo e da indústria e da sociedade. A Elbia também trabalhou comigo junto dessa legislação. Então, houve uma oitiva muito grande do que pode ser feito, do que a indústria consegue acompanhar, para que você tenha uma indústria real, para que você tenha aquilo efetivamente podendo ser feito do ponto de vista da indústria. Então, ela nasce de uma forma muito bem fazeja para trazer emprego, renda, disponibilidade tecnológica. Eu gosto de comparar, só para fechar a minha fala inicial, em 1962, o presidente Kennedy foi ao Congresso americano. A Renata e a Elbia já me ouviram falar essa história umas 30 vezes. Vocês não, vocês nunca ouviram. Em 1962, o presidente Kennedy foi ao Congresso americano pedir recursos, muitos recursos, para levar o homem à Lua. Ele queria levar o homem à Lua naquela década, sabe, Ana? Porque ele achava que era extremamente importante. E ele não queria fazer aquilo porque era fácil, ele queria fazer aquilo porque era difícil. E porque ele entendia que o arrasto industrial, tecnológico, educacional, modernizador, desenvolvimentista, que levar o homem à Lua iria trazer à economia norte-americana seria sem precedentes. Até hoje, a NASA tem mais de 3.000 patentes arroladas em nome de se levar o homem à Lua em 1969. Então, a indústria do hidrogênio nasce dessa forma, complexa, sofisticada, de alto valor agregado e com a capacidade de trazer tecnologia, desenvolvimento, emprego, renda e de levar o Brasil para a nova ordem econômica mundial verde. Muito obrigada, Fernanda. Muita expectativa, né, do que está por vir e muita expectativa do ritmo também, né, dessas novas etapas. Mas muito bom escutar a sua fala e com todo esse positivismo, que eu acho que dá um ânimo aí para a gente acreditar que realmente as coisas vão começar a vir agora num outro ritmo, né? E a gente quer saber agora um pouquinho do biogás. Então, eu queria saber de você, Renata, né, da mesma forma como a gente escutou aqui das nossas colegas o potencial da energia eólica e do hidrogênio para a indústria da mineração e também em todo um contexto geral, como que você vê o potencial do biogás para a indústria da mineração? E, da mesma forma, o que você enxerga hoje que são as principais barreiras e as principais oportunidades? Bom, gente, eu acho que, primeiro, cabe até explicar, afinal, o que é o biogás, que eu acho que não é um conceito tão difundido, é um mercado nascente, e o que é o biometano, que é onde eu vou entrar depois para responder a pergunta aqui da Ana. O biogás, ele é feito por todos os resíduos orgânicos que existem. Tudo aquilo que apodrece, tudo aquilo que a gente joga fora, ele naturalmente emite metano na atmosfera, que é um gás de efeito estufa 20 vezes mais nocivo que o CO2. E esse metano, ao invés da gente deixar ele ir para a atmosfera, a gente vai capturá-lo, colocar num biodigestor, que tem umas bactérias que fazem basicamente o mesmo processo que a gente faz no nosso estômago, quando a gente faz a digestão, por isso que é o biodigestor. E o resultado disso é um gás que é composto basicamente por metade de metano e metade de CO2. Ele, então, já tem essa vantagem inicial que está evitando uma emissão que acontece e pode vir dos resíduos do agronegócio, pode vir dos aterros, da separação do lixo orgânico nas casas. Só que ele tem uma particularidade que, quando ele é purificado e fica com mais ou menos 95% de metano, ele tem exatamente a mesma característica e o mesmo poder calorífico do que o gás natural, aquele gás natural fóssil. O gás natural ele é composto basicamente por metano, e o biometano
o próprio nome diz, também é metano, só que ele é um metano renovável. Então, todos os usos que a gente tem para um gás natural, a gente pode usar o biometano. Carro a gás, pode ser biometano. Você usar na indústria para gerar calor, pode ser biometano. Fazer fertilizante, pode ser biofertilizante a partir de biometano. Enfim, todos os usos que você tem do gás natural, você tem. E um dos pontos que é mais relevante em termos de emissão do setor de mineração hoje, que não difere muito, inclusive, do agronegócio, que é uma tendência que a gente está vendo fazer essa substituição, é a questão do frete. O Brasil usa maquinário e usa caminhão principalmente feito de diesel. E se você substitui esse motor por um motor a gás e utiliza biometano, se você utilizar biometano, você já reduziu praticamente a zero as emissões. Se você misturar com gás, por qualquer motivo, já reduz, sei lá, se for meio a meio, se reduz em 50% as emissões. Então, ele tem uma grande vantagem, que é uma tecnologia que já é madura, que já existe, e, ao mesmo tempo, a tecnologia para utilizar é exatamente do gás, ou seja, você não precisa de nenhuma adaptação. Se uma indústria já usa o gás natural, é só colocar o biometano lá dentro. E aí entra toda essa questão. Então, se ele é tão bom, né, porque você está transformando um problema ambiental, que são os resíduos, que são o lixo, numa solução, por que você está dizendo aí que é um negócio que está no começo, né? Então, a viabilidade econômica dele para competir no mercado é algo recente, mas a gente vive num momento de boom, de crescimento exponencial, que enfim, daqui a 5 anos, quando a gente olhar para esse momento, vai falar, nossa, a gente não produzia quase nada lá em 2024. E hoje a gente vê, assim, só em plantas aguardando autorização. Temos 7 plantas autorizadas hoje pela ANP para comercializar. Tem mais 24 plantas aguardando autorização, mas a gente estima que até 2030 a gente vai ter mais de 100 só dos projetos que a gente tem interno. Para vocês terem noção de número, né, para ter alguma referência do que é isso, o potencial teórico do biogás do biometano de hoje é de 120 milhões de metros cúbicos por dia, que é o dobro do que o Brasil consumiu de gás natural no ano passado. Pega tudo que o Brasil consumiu de gás no ano passado, o nosso potencial é o dobro. Então, se a gente fizer a metade desse potencial, você já alcançou o consumo de gás do Brasil. Então, é um potencial incrível que vai começar. A gente acredita que até 2030 a gente vai ter pelo menos 10 milhões de metros cúbicos. Com a aprovação do combustível do futuro, está uma pauta verde super positiva no Congresso, né, que ele acabou de ser aprovado no Senado e volta para a Câmara por causa de algumas autorizações, mas que trouxe aí finalmente uma política voltada para o biometano. Com isso, a gente acredita que ele vai crescer ainda mais do que esses 10 esperados. O próprio setor de etanol, por exemplo, que o maior potencial no Brasil vem dos resíduos dos sucroenergéticos e dos resíduos de proteína animal. O setor sucroalcooleiro já está com um plano grande de substituição dos caminhões, e a gente olhando para esse setor de mineração, nessa jornada de descarbonização, que hoje eu acho que já ficou muito claro, né? Eu vejo aqui vocês que antes se via muita discussão de mudanças climáticas, será que é verdade? Será que vai ser? E hoje acho que já ficou muito claro para o mundo que a transição energética tem que acontecer. O que resta de discussão é mais como que ela vai acontecer, em que velocidade ela vai acontecer, em que escala ela vai acontecer, mas que ela vai acontecer. E quando você olha para o CBAM, que é o imposto de importação da Europa, que vai pagar mais caro para produtos com alta pegada de carbono, a hora que o nosso mineral for vendido a partir de fontes renováveis, seja qualquer uma das nossas aqui, você vai ter um valor agregado que vai valer muito a pena para quem pensa em exportação. E aí você tem que olhar toda essa cadeia, desde o frete até o processo produtivo e toda essa questão. Então, a gente entende que é muito relevante trazer essa oportunidade aqui para todos conhecerem, ainda mais em Minas. Minas é o segundo maior estado produtor de biogás. Ele era o maior até ano passado. O Paraná passou, mas eu tive aqui, a gente fez um circuito em Minas, e o pessoal aqui de Minas já disse que ano que vem eles não querem saber disso não, que vão ser o maior produtor de novo. Então, você tem um grande potencial em Minas de biogás, você tem toda a mineração aqui. É uma questão de organizar direitinho, e nisso, né, na questão dos desafios, é a questão da infraestrutura que a gente precisa avançar em como a gente vai conseguir alcançar todos esses mercados, e a solução que a gente vê é a hubs,
principalmente. Em nichos, como acontece aqui em Minas, você não precisa necessariamente se conectar com a rede de gás que está lá no Rio de Janeiro. A gente tem potencial e biogás e biometano aqui. A gente tem a mineração aqui. A gente pode fazer um polo logístico, a gente pode fazer um hub aqui que vai atender a esse mercado, abastecer, principalmente nas estradas. Já tem vários estados fazendo plano de colocar abastecimento a biometano nos postos de abastecimento para que os caminhões possam fazer essa conversão. Então, eu acredito que é um caminho que vale a pena aqui todo mundo considerar na hora de pensar na descarbonização do setor de mineração. Não, excelente, Renato, muito bom. E agora escutar um pouquinho aí a Roberta, a Roberta é diretora, né, para o Brasil, da Global Wind Energy Council, como você falou, e a gente quer saber como que a GWSC está enxergando o potencial do Brasil aí nesse desenvolvimento da energia eólica. Especialmente nesse contexto sustentável da mineração. Então, fala um pouquinho para a gente aí quais são as principais iniciativas globais que poderiam ser adaptadas ao Brasil para acelerar a adoção da energia eólica nas operações das mineradoras. Obrigada, Ana. Bom, eu tenho acompanhado muito os movimentos do IBRAM e das mineradoras nesse caminho para a descarbonização, e eu acho que é muito positivo, e esse painel tem tudo a ver com isso, né? Várias opções para descarbonizar. O DIUEC, a gente faz relatórios sobre o setor eólico em diversos mercados pelo mundo e o setor global como um todo. Hoje em dia, a gente tem geração de eólica instalada no mundo que já bateu 1 terawatt. E o Brasil está, a Elber pode falar melhor do que eu, está em 6º lugar de potência instalada. Então, a gente está muito bem colocado. O nosso vento é de muita qualidade e o mercado internacional enxerga isso. Não só para a eólica onshore, que é aquela que fica na terra, como a eólica offshore, que é aquela que fica em mar. A gente tem um potencial gigantesco para isso. E a eólica offshore, ela consegue gerar uma energia em grande quantidade e próxima a portos, como a Renata falou, essa criação de hubs, eles também podem existir como hubs de descarbonização de indústria, como o Porto do Açu está criando um hub, e essa abundância de energia renovável, ela pode atrair indústrias que querem se descarbonizar, a se instalarem ali, e ela pode fornecer esse montante de energia para atrair novas indústrias para o Brasil também. Na questão dessa ligação com a mineração, eu vejo uma interdependência, uma interligação, porque uma turbina eólica offshore, ela se utiliza de minerais na sua composição, e a torre, ela pode ser feita de concreto, mas ela também pode ser feita de aço. Então, se a gente tiver uma siderurgia verde com ferro, usando um hidrogênio, usando uma molécula que descarbonize esse aço e gere um hidrogênio, gere um aço verde, e isso componha a turbina eólica, veja que cadeia de limpeza que a gente vai fazendo e descarbonizando a mineração, a geração eólica, a gente comprando, o setor eólico comprando o minério descarbonizado, né, o processo de manufatura do minério ali descarbonizado, e a nossa geração de energia abundante ajudando a descarbonizar todo o processo das minerações. Então, a gente precisa do minério para a nossa estrutura e a gente fornece muita energia para descarbonizar não só o setor minerário, como o setor de transporte, setor industrial brasileiro como um todo. O DIUEC, ele participa muito das COPs, né, que são as conferências ambientais, né, as conferências das partes. Ano passado, na COP de Dubai, o Brasil assinou, junto com mais 138 países, um acordo para triplicar as energias renováveis até 2030, visando lutar contra as mudanças climáticas e tentar frear o aquecimento em 1,5 graus, né?
E, para isso, iam se utilizar desse grande esforço para conseguir triplicar as renováveis até 2030. Isso só vai conseguir ser feito se a gente tiver um supply chain. E a mineração faz parte desse supply chain, dessa cadeia de fornecimento que a gente já está aí observando onde que podem ter gaps no mundo, e o Brasil pode ser um fornecedor, de preferência que seja um minério verde, né? Sem dúvida. E aí, falando da Anglo-América, nós já temos, desde 2022, 100% das nossas fontes de energia, elas vêm de fontes renováveis. Então, acho que só comprova, é um exemplo, né, da mineração, que está realmente na tendência também de contribuir com o seu próprio consumo para a transição energética, e mineração andando de mãos dadas, como fornecedora dos projetos de transição energética, mas também como consumidora de energia limpa. Agora, o que eu mais escutei de vocês aqui, acho que foram potencial, né? A palavra potencial surgiu várias vezes e muitas oportunidades. Agora, eu queria escutar um pouquinho de vocês, acho que vou começar aqui então, por você, Elber. Como que a gente garante que a transição energética ela seja inclusiva para todas as camadas da sociedade? Nós precisamos trazer o conceito de indústria para a transição energética. É isso que o Brasil precisa enxergar, numa lógica de cadeia industrial. Se nós fizermos apenas atendendo os setores e tratando cada setor separadamente, dificilmente nós vamos ter o impacto desejado, porque o que nós precisamos é transformar toda essa potencialidade em PIB, e esse PIB sendo transformado também em desenvolvimento econômico e social, porque nós sabemos que crescimento é diferente de desenvolvimento, e você precisa trazer uma lógica industrial. Essa lógica industrial, ela está em você enxergar cada um desses setores, e aqui destacando o setor de mineração e energia, a interdependência colocada, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda. Da oferta, quando essa indústria de mineração é capaz de produzir e é a grande fornecedora de tecnologia para a indústria de renováveis, e, ao mesmo tempo, ela é uma grande consumidora também da energia elétrica ou da molécula usada para fazer justamente a sua mineração e para fazer seus produtos. Então, esta interdependência, ela é clara, mas ela não é vista ainda numa lógica industrial. A partir do momento que você trata essas microeconomias como macroeconomia, você traz isso para o conceito de PIB, você consegue trazer crescimento e desenvolvimento econômico e social. Nós temos um exemplo muito caro e talvez um dos poucos, um exemplo claríssimo, que é a indústria de energia eólica brasileira, que ela é 80% nacionalizada. Quando nós fazemos a energia elétrica com as turbinas que são produzidas no Brasil, elas são compradas no Brasil, nós temos um efeito multiplicador muito forte na economia. Hoje, a cada R$1 que você investe em energia eólica, você devolve R$2,9 para a economia em termos de PIB. Então, você tem uma forte geração de emprego e geração de renda. Esse é o fator macro. Além disso, existem outros fatores quando você vai para as regiões. Hoje, mais de 90% dos nossos projetos estão no Nordeste brasileiro. E aí nós fizemos um estudo de PIB e de IDHM, porque é ali que a gente vai ver o desenvolvimento econômico e social. E o PIB na região Nordeste, com a chegada dos parques eólicos, cresceu 21% e o IDHM cresceu 20%. Isso é um indicativo importante do que você faz em termos de efeito multiplicador a partir de uma lógica industrial, e aí você pode trazer os efeitos para a sociedade que está justamente associado ao conceito de transição energética justa.
bom, obrigada. Quem gostaria de acrescentar? Posso? Para além, né, claro, toda a questão industrial é importantíssima, mas eu acrescentaria à fala da Elbia, Ana, que para que a transição energética seja justa, você tem que trazer a sociedade para o debate. Você tem que trazer a sociedade para o debate e para o conhecimento. E por isso que espaços como esse são tão importantes para fóruns de discussão como esses, né? Qual é o problema do cidadão comum, né? O cidadão comum tem 3 grandes problemas: criar filho, pagar boleto e se manter empregado. Hoje ele tem uma nova preocupação. Depois da tragédia do Rio Grande do Sul, depois das quedas de várias linhas de transmissão por causa de vendavais e transtornos climáticos que a gente teve, as mudanças climáticas é um problema do cidadão comum. Sou eu que fico sem luz e quando desço do metrô para ir para minha casa, vou chegar em casa totalmente escuro. São as favelas do Rio que ficam totalmente sem luz, e são essas mulheres que ficam vulneráveis a ambientes sem luz. Então, isso é um problema do cidadão comum. Então, a sociedade precisa ser trazida para o debate em todas as esferas dessas discussões. Ela precisa entender qual é o impacto dessa transição. Se ela é mais cara, se ela é mais barata, se tem combustível, se não tem combustível, o que é eólico, o que é hidrogênio, se o hidrogênio é bom, se ele é ruim, o que isso afeta o meu dia a dia. Porque é essa sociedade que vai fazer uma pressão de baixo para cima para que os políticos possam endereçar a lei do hidrogênio, a lei do combustível do futuro, as eólicas offshore, o PATEM, a lei de transição energética, porque isso vai fazer a diferença para que você tenha um mercado de carbono que penaliza o fóssil e traz a externalidade positiva do verde. São essas leis que desenvolvem o mercado de hidrogênio, que traz para baixo o conteúdo de carbono, que aumenta a possibilidade de expansão da nossa matriz energética em direção ao eólico, em direção ao solar, em direção ao biometano e não em direção ao fóssil. Não é uma apologia ao fóssil, ao não fóssil, não por isso. Todo mundo tem o seu espaço de crescimento, mas se eu preciso manter a estabilidade da temperatura da Terra em 1,5 graus, como a Roberta trouxe, se eu preciso pivotar um modelo industrial para uma economia de baixo carbono, eu preciso mudar. E a gente não muda sem a participação da sociedade. Então, eu preciso dar conhecimento para que essa sociedade seja minha aliada nessa mudança. Então, era só complementar, trazendo a sociedade para a discussão. Eu vou trazer um outro aspecto. Na verdade, eu vou dividir essa pergunta em 2 respostas, quando a gente fala de transição justa e energética. Justa e energética é ótimo, né? Justa e inclusiva. Primeiro, a gente vê que a transição energética, ela começou aonde? Quem foi o primeiro continente a se preocupar com transição energética foi a Europa. Então, o que a Europa fez? A Europa começou a olhar para aqueles recursos naturais que ela tinha em abundância, né? Você vê aí, é lá que surgiu toda a conversa sobre hidrogênio, lá que se fala, tem bastante solar. E naturalmente, cada um olha para onde está o seu grande potencial e os outros países ainda não estavam olhando. E o que a Europa começou a fazer? A Europa, composto por países mais ricos, começou a dar subsídio, começou a ajudar essas indústrias a se desenvolverem. Hoje, depois veio os Estados Unidos com o IRA, que é o Inflation Reduction Act, que foi o grande Green Deal para incentivar todas as energias renováveis. A China chegou investindo. E o hemisfério sul está num problema muito mais atrás do que os problemas, porque a Europa, o cidadão de lá, ele já está preocupado efetivamente em reduzir as emissões. Quando a gente olha para o Brasil, o brasileiro quer conseguir pagar a conta de energia, ele quer conseguir poder pagar um botijão de gás no final do mês, senão ele vai catar lenha. É uma questão muito mais atrás, em que o preço da energia é muito relevante num país que tem um orçamento que não consegue dar tantos subsídios quanto os países do hemisfério norte. E a gente ainda está muito melhor que alguns países na África, que sequer o acesso à energia a população tem. Então, quando a gente começa a pensar em transição justa e inclusiva, a gente tem que começar a olhar para as discrepâncias que existem nos hemisférios, porque hoje
Se você for olhar em financiamento verde facilitado para investimentos, o hemisfério norte recebe 80% mais dinheiro para investimentos de financiamento verde com juros facilitados do que o hemisfério sul. Então, esse é um grande problema. No hemisfério sul é muito mais difícil você conseguir esse financiamento. Então, olhando para isso, o Brasil está num momento assim de grande oportunidade que não se teve antes, porque o Brasil está sediando o G20 e um dos grandes assuntos que se está debatendo no G20 é a transição energética. E a discussão do Brasil está olhando 3 aspectos principais. O primeiro é financiamento verde. Como que a gente vai fazer para conseguir superar essa questão? E uma delas passa por um palavrão chamado taxonomia, que é basicamente fazer uma classificação adequada. E com todo o perdão, Fernanda, você é minha amiga, mas um dos pontos que a gente discute bastante é, quando se falou em hidrogênio, por exemplo, se falava só em hidrogênio verde, mas se dividia essa rota pela eletrólise. Tinha que vir da energia elétrica. Não tinha uma palavra para definir algo que fosse o hidrogênio do etanol, o hidrogênio do biogás, que são o hidrogênio renovável, no caso. Então, um dos pontos que se está discutindo muito é assim, como que a gente vai levar toda a parte de bioenergia, que são os biocombustíveis, a serem tão reconhecidos quanto o hidrogênio, porque o que a Fernanda falou é verdade. O hidrogênio é uma das grandes soluções, mas a bioenergia é outra grande solução, o solar é... Assim, a gente não tem uma bala de prata. A diversidade vai ser o grande segredo para a gente superar e conseguir avançar nessa diversidade energética, né? Então, a gente vai ter que olhar cada país, qual que é o seu talento natural, o que a gente pode fazer dentro daquele país. Então, primeiro ponto que está passando no G20 é essa questão do financiamento, em que a gente entra nessa discussão de como classificar as energias renováveis. Um segundo ponto é justamente a questão da valorização dos biocombustíveis, porque a Europa não é rica em biocombustíveis. Então, naturalmente, quando começou esse processo, foram olhando para aqueles insumos que eles tinham, mas o Brasil e o Hemisfério Sul têm sim. E por isso se faz muito importante que ele reconheça, porque eu vejo muita usina que, por exemplo, poderia naquela região, fica numa região grande potencial em biometano e não está olhando em biometano que poderia colocar mais fácil, acaba olhando para o hidrogênio, porque o hidrogênio o quê? O hidrogênio é reconhecido pelo GHG, protocolo, consegue um certificado muito mais fácil. Por que o GHG hoje tem uma resistência muito maior aos biocombustíveis? Né? Como que o Brasil vai superar isso? Então, essa está sendo uma segunda discussão muito importante dentro do G20 e que vai se fortalecer também com a COP30 no ano que vem. E a terceira questão entra exatamente na tua... Porque tudo isso, tudo que eu respondi até agora, já vai ajudar a gente a reduzir as discrepâncias, porque a transição energética, considerando que a gente tem matéria-prima no Brasil e energia limpa no Brasil, poderia ser uma grande oportunidade para você reduzir o desequilíbrio entre os países. Mas se você simplesmente deixar os países do hemisfério norte com subsídio e os investidores brasileiros correndo atrás do prejuízo, e da África e dos outros países, então, você pode simplesmente aumentar e tornar a desigualdade ainda maior se isso não for cuidado. E aí entra o terceiro ponto que está sendo discutido no G20, que é justamente você ter uma transição energética mais justa e inclusiva. E eu entro no segundo ponto que a gente fala, que daí é um aspecto social mesmo. É o aspecto social que não é o do setor, é o aspecto de que hoje, quando você pensa nas famílias de baixa renda, a maior despesa que elas têm é com energia. É literalmente o botijão de gás. E é super caro. Quando não tem dinheiro, vão catar lenha. E é um combustível, se a gente não fica atrás do escapamento de um carro no fim do dia respirando aquilo ali, você fica, principalmente nas menores famílias, atrás do fogão, respirando aquela fumaça toda que vem do fogão a lenha ou que vem do fogão a combustível fóssil. E no ano, tem um estudo da Clean Cooking Alliance que diz que 4 milhões de pessoas morrem todos os anos por não utilizar tecnologias limpas para cozinhar. E a maioria desses 4 milhões são o quê? Mulheres e crianças, que são quem fica ali. As casas têm um cômodo, 2, elas ficam ali o dia inteiro na cozinha. Então, quando a gente está pensando, se você quer fazer uma questão para diminuir a desigualdade social e diminuir o impacto nas populações mais carentes, você vai olhar principalmente para essa questão da cocção limpa, que pode ser o biogás, pode ser um equipamento elétrico, que também não emite, existem várias, o bio-GLP, né? Existem várias soluções aí no mundo
que a gente pode olhar. E só um último ponto da minha pergunta passada, que eu esqueci de chamar a atenção. Quando eu falei que a parte dos caminhões é uma alternativa, acho que faltou só o retomar que, inclusive, o biometano é mais barato que o diesel. Você tem um payback, se você compra o caminhão, em 2 a 3 anos. Então, além de ser uma medida de descarbonização, é uma medida que faz sentido economicamente, que é sempre importante a gente lembrar, né? E não deixa de ser uma medida que ajuda também a garantir que a transição energética esteja aí contribuindo para as diferentes camadas da sociedade, né? E eu queria discutir um pouquinho também, Roberta, nesse tema, e trazendo um pouco a sua ótica da questão das barreiras regulatórias e como que elas podem estar aí ajudando ou impedindo aí essa abrangência maior aí dos benefícios que a transição energética pode trazer para a sociedade. Tá. Bom, é difícil falar depois dessas 3, né? Porque completíssimas. Mas eu vou muito na linha do que a Renata colocou, uma visão mais global do que seria essa justiça na transição energética. A gente não deixar o sul global, como o pessoal fala, em desvantagem em relação ao norte global, com o norte com subsídios, com financiamentos facilitados, e o sul global, que historicamente emitiu muito menos combustíveis, muito menos emissões de CO2 equivalente, ficar sem esse suporte, né? Então, isso é uma injustiça. Então, a justiça, a transição energética, para ela ser justa, a gente tem que ter essa visão não tão do pequeno, mas também do macro, que é a gente ter essa noção que o sul global, que emitiu muitíssimo menos, tem menos subsídio, tem menos acesso a financiamentos. Os financiamentos não são tão facilitados quanto para o norte global. Isso está sendo conversado e tem que ser falado e conversado sempre. O DIUEC, falando um pouco de um programa que a gente tem, é o Women in Wind, que é para tentar aumentar a participação de mulheres no setor eólico e as mulheres que já existem, tentar alavancá-las, né, que elas consigam atingir cargos maiores dentro das suas empresas. Então, é um programa de mentoria que a gente faz por todo o globo, e aí tem as mentoradas e as mentoras, e a gente tenta aí alavancar as mulheres. Eu acho que esse tipo de iniciativa é sempre positiva, ainda mais para mulheres terem ali um mentor e conversando, conseguir identificar as fragilidades. Às vezes é uma dificuldade numa língua, ou não conhece ainda muito o setor, ou tem dificuldade de falar em público, alguma fragilidade que ela vai recebendo uma ajuda e consegue ali melhorar na carreira. É um programa de muito sucesso. E eu mesmo fui uma mentorada ali há muito tempo atrás e gostei demais, foi muito bom para mim. E eu acho que é uma iniciativa positiva de justiça e conseguir incluir mais mulheres no mercado. Obrigada, Roberta. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho de inovação tecnológica. E eu queria escutar aí da Fernanda, compartilhar com a gente aí quais são as inovações tecnológicas que estão sendo mais promissoras na promoção da transição energética no Brasil. Obrigada, Ana. Acho que a transição como um todo é uma inovação tecnológica, né? Você tem, quando você fala de tecnologia, você tem tecnologia na regulação, você tem tecnologia não só no sentido duro da palavra tecnologia, né? Eu gosto de dizer, eu até já comentei, que o hidrogênio não é toda a solução. O hidrogênio é uma das soluções, é um pedaço da solução. Então, você eletrifica o que pode ser eletrificado, você traz medidas de eficiência energética, né? O menor custo é aquele que você evita. Então, soluções de eficiência energética são extremamente inteligentes de serem utilizadas. Você traz o hidrogênio verde, por óbvio. Então, tem uma miríade de soluções hoje à disposição para as companhias trazerem para baixo a sua pegada de carbono. A Elbia colocou muito bem que o futuro ele é um portfólio de soluções, né? Você não aposta numa única solução. A gente troca uma matriz industrial, não saindo do modelo de óleo e gás, né? Vale lembrar que é a terceira transição energética que a gente vai fazer. A gente saiu da lenha para o carvão.
O carvão tinha um poder calorífico maior e era mais fácil de transportar. Saiu do carvão para o petróleo, né? Também por um poder calorífico maior e de mais fácil transporte. Do petróleo, a gente quis pivotar para o gás natural. Foi que ia, mas não foi. Mas agora a gente vai para uma matriz menos intensiva em carbono, que não tem um mote econômico, mas tem um mote socioambiental, né? Então, não é a primeira nem a segunda vez que a sociedade faz isso, sempre a partir de modelos de desenvolvimento tecnológicos. A tecnologia vai ser sempre mais rápida do que a regulação, né? Isso é normal. E vão ter sempre muitos desafios. Você vai ter aí uma série de desafios regulatórios, de infraestrutura, de equipamentos também, né? Muito natural, como teve no início da indústria eólica, como teve no início da indústria solar. E a gente vai acompanhar esse desenvolvimento. Acho que quando você tiver o primeiro projeto saindo do papel, o segundo projeto virando nota fiscal, você vai ter um ramp-up muito grande da indústria de hidrogênio. E hoje a gente traz o hidrogênio como a solução mais pronta, né? Tem uma expressão em inglês, eu não gosto de muitas expressões em inglês, que é o low hanging fruit, né? Então, hoje o hidrogênio é a solução mais, assim, a fruta mais pronta para você colher. Pode ser que na Exposibran, daqui a 3 anos, a gente esteja falando de uma solução que a gente nem está discutindo hoje. Então, a tecnologia avança de uma forma muito rápida. Pode ser que da própria indústria de hidrogênio verde surja uma solução, um hidrato, uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida no CEPEL, no SEMPES, que a gente vai estar discutindo daqui a 5 anos, que vai ter uma outra vertente em que a gente vai apostar um outro 5%, um outro 10% do desenvolvimento. Então, a tecnologia ela não se encerra nela mesma, né? Isso que é o bonito desse processo. É você sair de um modelo industrial baseado em hidrocarbonetos e alterar para modelos industriais diversos, né? Modelos industriais em que vão ter um portfólio de soluções acoplados, em que você vai fazer eletrificar o que pode ser eletrificado, trazer um pouco de biometano, trazer soluções de eficiência energética, hidrogênio verde, digitalização. Digitalizar é uma forma de você reduzir o consumo de energia, enfim. Eu acho que tem muito desenvolvimento tecnológico ainda por vir. A própria Agência Internacional de Energia já colocou que 50% das tecnologias que a gente precisa para essa transformação energética, como a Elbia coloca, ainda nem foram descobertas ou não são comercialmente viáveis. Então, o hidrogênio hoje é a solução comercialmente viável, mas daqui a 5 anos a gente pode estar discutindo uma nova solução. Eu gosto muito quando você fala, né, fazer virar nota fiscal, porque no final do dia é conseguir encontrar as opções de desenvolvimento tecnológico que realmente são viáveis, muito no ponto aqui da Renata, e que saiam de projetos conceituais e virem realidade. Saiam de PowerPoints, né? Hoje o Brasil tem 57 MOUs de hidrogênio verde assinados. Por óbvio, nem todos esses vão virar projetos, né? A gente sabe que muitos são projetos reais, outros não vão conseguir alavancar seus financiamentos, enfim, isso é normal, né? É normal de toda a cadeia industrial. Mas a gente já tem um contrato fechado de off-taker, né? Tem 1 mês atrás, foi fechado o primeiro contrato de compra de hidrogênio verde. Ele foi no Brasil, ele foi no Nordeste, foi na indústria cimenteira, numa indústria de base brasileira, o que é emblemático, o que é muito importante, foi um passo muito importante. Então, se acreditava muito que a indústria de hidrogênio verde no Brasil, a gente ia fazer hidrogênio para descarbonizar a Europa, né? Então, isso cala muito fundo numa narrativa ruim que a gente tinha. A gente vai exportar se tiver mercado para exportar, mas a gente quer vender aqui no Brasil também. E o primeiro mercado comprador foi a indústria cimenteira brasileira. Isso também é muito legal e muito importante. Bacana, com certeza. Muito obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, que maneira maravilhosa, né? Como eu disse no início, da gente dar abertura a mais essa edição da Exposibran, falando de um tema tão relevante e que tem tanto vínculo aí com os desafios também da mineração. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim. E eu gostaria de pedir para cada uma das nossas convidadas para um momento aí de uma fala final. Mas eu gostaria também de escutar de vocês, durante essa fala final, uma palavra inspiradora numa visão de futuro. E como que vocês enxergam o Brasil
no tema de transição energética daqui a 10 anos? Por favor, então, Roberta, gostaria de começar? Bom, obrigada. Uma delícia esse bate-papo aqui. Bom, para encerrar, eu quero reafirmar aqui que eu acho que essa parceria entre mineração e transição energética ela é essencial. E a transição energética ela é um problema que a gente tem aí, na verdade, é uma solução que a gente tem contra as mudanças climáticas. É muito bonito ver o setor minerário empenhado em ajudar e se transformar e se descarbonizar e ser um agente fundamental na composição e na transição energética do Brasil e do mundo. A gente tem o Brasil como um possível protagonista, né? Ele tem tudo para ser um líder na transição energética, porque a gente tem, como a Elber sempre diz, abundância de recursos renováveis. Então, a gente tem dificuldade de escolher quais que vai usar, como que vai compor essa matriz, e a gente tem muito que descarbonizar e que tem muito que ganhar como país, descarbonizando os nossos produtos, ganhando mercado externo e fazendo com que o Brasil seja um grande líder daqui 10 anos. Daqui 10 anos a gente pode ter uma matriz muito mais limpa do que ela já é, nossa matriz já é extremamente limpa, mas ela pode ser ainda mais, e uma matriz energética muito limpa, e os nossos produtos industriais verdes e, com isso, competitivos para entrar em qualquer mercado do mundo com muita propriedade, com muita competitividade, porque o mundo do futuro vai querer produtos descarbonizados, e isso só vai vir se você tiver abundância de recursos renováveis, de energia renovável no país. Então, o Brasil tem tudo para ser um líder daqui a 10 anos. Bom, gente, eu acho que a palavra que eu falaria é o que a gente já falou aqui de diversidade energética. Eu vou um pouquinho além, eu acho que a gente já está assumindo esse protagonismo, Roberta. O Brasil finalmente percebeu que é um país riquíssimo, riquíssimo, e que não estava conseguindo aproveitar tudo isso. Então, a gente precisa de energia solar, temos sol, excelente sol para gerar placa. Vento, nossos ventos, bom, aqui vocês sabem melhor, falam maravilhosamente. Temos muito vento, temos todos os insumos para o hidrogênio. A gente tem, do que você quiser, hidrelétrica, gente. A gente, por anos, teve a maior hidrelétrica do mundo, mas que ainda é super importante, e tantas outras que a gente tem no Brasil. Biocombustíveis, a gente tem um potencial que o mundo ainda não aproveita, mas a gente tem tudo o que a gente quiser. E a gente tem a oportunidade de transformar isso numa oportunidade para o Brasil. A gente pode agarrar isso e dizer, gente, vamos fazer acontecer. O que a gente precisa para fazer acontecer? Vamos tirar a cabeça de uma mente do passado de que o Brasil é o país do futuro, o futuro que nunca chega, para ser um país atual. E como que a gente faz isso? Lidando com todas essas discrepâncias. Mas eu acredito, e aqui eu faço uma saudação ao deputado Arnaldo Jardim, que tem liderado essa pauta na Câmara dos Deputados, e sem poder de mencionar minha ex-chefe, Cátia Abreu, da minha época do Ministério da Agricultura, e dizer que é isso, a gente tem que aproveitar essa diversidade e aproveitar essa riqueza para levar o Brasil nesse passo adiante, para já daqui a 10 anos a gente não estar exportando hidrogênio e biometano, exportando ferro, exportando tudo isso, ao invés de aproveitar tudo que a gente tem para fazer um produto, agregar esse valor aqui dentro do Brasil, para depois fazer uma exportação já de um aço renovável, de um fertilizante renovável, de carros e de tudo mais que a gente puder ter, quando a gente tem tudo na mão e só falta oportunidade de agarrar isso e transformar em riqueza para o país. Obrigada, Renata. Muito bom. Bom, nós falamos bastante da potencialidade e ninguém tem dúvidas mais a respeito da potencialidade. A gente precisa realmente transformar esta potencialidade em realidade. Daí foi mencionada na discussão anterior a questão da tecnologia. A tecnologia, ela precisa ser associada aos recursos disponíveis e à capacidade daquela geografia de fazer, porque cada país tem uma especificidade, como bem colocado pela Renata.
E a gente precisa de aparato regulatório, a gente precisa de financiamento. Mas, para trazer o financiamento, a gente precisa de regulação. E aí, isso o Brasil está fazendo. Né? Toda essa legislação citada aqui, até antes da chegada do nosso querido deputado, nosso líder lá da Energia Verde, a gente precisa continuar fazendo. Né? Temos a UPL do combustível do futuro, o PL de eólicas offshore, o PL de mercado de carbono. E aí a hashtag que eu traria aqui é fazer agora para liderar amanhã. Obrigada, Elvia, excelente. Fernanda. Obrigada, Ana. Onde a gente vai estar daqui a 10 anos, né? Acho que daqui a 10 anos na Expo Zibran não vai ter trânsito para chegar, a gente vai chegar de carros voadores, né? Todo mundo sem trânsito para chegar e para estacionar. O hidrogênio vai ser uma pauta simples e comum e corriqueira e vai fazer parte do nosso dia a dia. E a gente vai ter um problema bom, como a Elbia gosta de dizer. A gente vai ter hidrogênio para vender no mercado nacional, no mercado internacional, vai faltar equipamento, vai faltar infraestrutura, porque a gente vai ter um excedente de capacidade. O Brasil vai liderar essa pauta e a gente vai ter outras tecnologias, como disse a Elbia, para a gente alavancar ainda mais. A gente tem todo esse potencial, mas sem política pública, né, a gente tem que perder o medo de políticas públicas mal sucedidas. Né? Um clichê empoeirado, também não gosto de clichês empoeirados, né? Mas a gente não pode perder essa oportunidade. O Brasil já perdeu N oportunidades. Essa a gente não vai deixar passar, eu não vou deixar passar. Né? Então, a gente, daqui a 10 anos, vai ter um mercado muito mais maduro, muito mais saudável, uma sociedade muito mais consciente de que o que a gente está fazendo agora reverbera para as futuras gerações. Né? O que a gente sujou, a gente não consegue deixar limpo, mas a gente consegue organizar melhor para as futuras gerações. Acho que seria por aí. Muito bom, muito bom. E aí fica a minha provocação. Se esse é o Brasil da transição energética que vocês enxergam daqui a 10 anos, por que não pode ser daqui a 5 anos? Nós, aqui no palco, nós somos todas líderes, e tem vários líderes e influenciadores e autoridades aqui presentes. Está nas nossas mãos. Se a gente realmente enxerga toda essa potencialidade, está nas nossas mãos. Seja trazer para perto da discussão e conscientizar um cidadão comum, porque a natureza está aí fora e ela está clamando, ela está sofrendo e está visível para todos nós. Seja na nossa capacidade de trabalhar junto com o poder público e realmente influenciar naquilo que é necessário e na nossa real vontade de fazer isso acontecer. Então, que tema maravilhoso, nada melhor do que começar o Expo Zibran com um tema tão relevante e com a presença aqui dessas mulheres que eu tenho certeza que estão aí já fazendo a diferença e vão fazer cada vez mais. E muito obrigada a cada um de vocês. Uma excelente Expo Zibran para todos nós e assim começamos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Ana, Elbia, Fernanda, Renata e Roberta.